Apocalipse capítulo 19. Nós vamos ler apenas um verso. Apocalipse capítulo 19, o verso de número 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quero convidar você para ler comigo essa frase. Está aqui na frente também, você pode ler olhando aqui à frente. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Novamente, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, eu quero conversar com os irmãos rapidamente hoje sobre uma vida cheia do Espírito, tá? E o propósito que eu tenho, nós estamos falando sobre o Espírito Santo de quarta-feira, começamos semana passada. Semana passada o pastor Luiz trouxe uma palavra. Hoje eu quero continuar falando sobre o Espírito. E eu quero dizer para você que o desejo do coração de Deus é que você tenha uma vida cheia do Espírito. No entanto, nós precisamos entender o que é uma vida cheia do Espírito. Nós cremos que quando você entregou a tua vida para Jesus, naquele momento em que você se entregou para Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é a marca que nós cristãos recebemos, que nós cristãos temos. Obrigado. Então todos nós, quando recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito. E fomos batizados com o Espírito e no Espírito. Com o Espírito, por quê? Porque nós recebemos o Espírito. E no Espírito, porque nós fomos mergulhados em Deus. Então, nós fomos mergulhados em Deus, nós entramos em Deus, nós entramos na história de Deus. E Deus, Ele entrou na nossa história. Então, o batismo foi no Espírito, porque nós entramos em Deus. E foi com o Espírito, porque o Espírito Santo entrou em nós. A partir do momento que nós começamos a nova vida, o projeto de Deus é que nós estejamos sendo cheios do Espírito. Esse é o propósito de Deus, para a minha vida e para a sua vida. No entanto, ser cheio do Espírito Santo não tem muito a ver com aquilo que se fala muitas vezes. Ser cheio do Espírito Santo não é ter uma experiência mística ou receber alguns dons e você fazer algumas coisas extraordinárias. Eu não estou dizendo que isso não faça parte da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta na vida de uma pessoa da maneira que ele quer. No entanto, nós precisamos compreender o que de fato significa ser cheio do Espírito Santo. E esse texto, ele fica muito claro ao meu coração quando o homem de Deus diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o que eu acredito, irmãos, é que não há vida no Espírito sem uma encarnação de Cristo em nós. O que é uma vida cheia do Espírito? É uma vida que transmite Jesus. É uma vida que Jesus aparece. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que faz mágicas. Não é uma pessoa que faz coisas espetaculares. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode até fazer essas coisas. Mas a Bíblia, quando ela mostra para nós o que é ser cheio do Espírito Santo, ela aponta para uma vida parecida com Jesus.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se parece com Jesus. Até porque todo o ministério de Jesus foi regado pela ação do Espírito Santo. Jesus, por si mesmo, não fez nada. Desde o momento que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Todo o ministério de Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Jesus, ele estava cheio do Espírito. E o Espírito Santo é que o conduzia. E aqui eu pego um gancho na palavra que o nosso irmão trouxe, porque o Espírito Santo, que levou Jesus a ser alimentado, que levou Jesus a descansar, que levou Jesus a ver o cuidado de Deus, é o mesmo Espírito que leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. É o mesmo Espírito que permite que Jesus passe por situações que não são nada agradáveis. Havia um caminho. E Jesus decidiu viver uma vida de obediência a Deus. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que se parece com Jesus. E eu quero que a nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se parece com Jesus. É uma igreja que as pessoas olhem e veem Jesus em nós. Não é uma igreja que as pessoas olhem os sinais miraculosos ou as mágicas que são feitas ou coisas sobrenaturais e dizem, olha que povo estranho. Mas é as pessoas olharem para nós e dizerem, este povo se parece com Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Como que nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo? Eu acredito que o primeiro passo que nós temos que dar é o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus ele diz assim para o povo, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando o reino de Deus é uma prioridade na nossa vida, nós estamos abrindo as portas para sermos cheios do Espírito Santo. Quando Deus é uma prioridade. Não é quando eu venho para a igreja porque eu sou a prioridade, eu quero que Deus me abençoe. Mas quando eu me coloco diante de Deus para ser uma bênção no seu reino. Então, uma pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo é sempre uma pessoa que colocou como prioridade na sua vida o reino de Deus. Jesus ele diz, olha, vocês têm muitas necessidades. Eu sei que vocês têm necessidades. Eu sei que vocês têm sonhos, que vocês têm planos. Mas em primeiro lugar, coloque o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu dou uma dica para você. Coloque o reino de Deus como prioridade na tua vida. Deus ele é importante para nós. E o reino de Deus é importante para nós. Mas muitas vezes nós colocamos o reino de Deus e colocamos Deus na circunferência da nossa vida. Ele faz parte daquilo que nós gostamos, ele faz parte daquilo que nós amamos, daquilo que nós desejamos, mas não é o centro. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, coloque o reino de Deus como prioridade. Você trabalha na tua empresa, coloque aquela empresa como um lugar onde você serve a Deus. Você estuda, coloque a tua escola, os teus estudos como um lugar onde você serve a Deus. Você vem para a igreja, coloque a tua comunidade como um lugar onde você serve a Deus, onde a prioridade da tua vida é servir a Deus. E aí você abre uma porta espetacular para você ser cheio do Espírito Santo. Porque o primeiro passo para receber o Espírito Santo na sua plenitude na nossa vida é dizer, Deus, eu quero buscar primeiro o Senhor. E foi essa a escolha que Jesus fez. Jesus ele tinha muitas possibilidades, mas ele disse, importa servir a Deus e não ao mundo. Coloque Deus como prioridade. Eu gosto de um texto lá de João 4, quando Jesus está com fome, os discípulos vão buscar a marmita na cidade, e quando chega Jesus está conversando com a mulher samaritana, e eles falam, mestre, o Senhor não vai comer, e Jesus responde para eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando na multiplicação dos pães, lembra que Jesus multiplicou os pães, daí no outro dia Jesus não quis ir,
para aquele lugar e os discípulos perguntaram: mas por que você não quer ir? Tem uma multidão lá esperando. Ontem aconteceu o milagre dos pães, hoje vai ter muito mais gente. E Jesus falou para os discípulos: o pão que eles querem não é o que eu vim trazer. Tem muita gente que vem à igreja, não nessa, mas que vem à igreja de Jesus para buscar um pão, mas não é o pão que o Senhor quer dar. A pessoa vem apenas para suprir as suas necessidades. E Deus diz: olha, coloque em primeiro lugar o meu reino. Quer ser cheio do Espírito Santo? Priorize o reino de Deus. Segundo lugar, quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha comunhão com Jesus. Olha o que diz em João capítulo 15, versículo 5. Você tem o texto aí, Paulo? João capítulo 15, o verso 5. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A Bíblia diz que tem o fruto do Espírito, né? Paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito. Como que nós podemos dar muito fruto? Estando ligados em Jesus, tendo comunhão com Jesus. Jesus, ele diz isso. Ele diz: olha, permaneçam em mim e vocês darão muito fruto. Como que nós podemos permanecer em Jesus? Através da palavra, através da oração, colocando a nossa vida e o nosso coração diante de Deus, caminhando com a igreja, com o povo de Deus. Como que você pode ser cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo quando você decide ter comunhão com Jesus, quando você decide estar com Ele. Judas era um apóstolo, andava com Jesus, no entanto não tinha comunhão com Jesus. Muitas pessoas podem estar próximas de Jesus, podem ser conhecidos de Jesus, mas não ter comunhão com Ele. Nós fomos chamados para termos comunhão com Jesus. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, tenha comunhão com Deus. Priorize esse momento com Deus, buscando a face de Deus. Durante o dia, coloque o teu coração diante de Deus. Esteja ligado em Jesus, esteja ligado em Deus. Isso é importante demais para a nossa vida. Nós necessitamos de Deus. Um galho, ele não pode estar afastado da base, do tronco. Ele precisa estar ligado, porque a vida passa por ali. A seiva, que é o Espírito Santo, o mover de Deus, ele passa por ali. Nós precisamos estar ligados à videira. Não dá para ser cheio do Espírito Santo vivendo desconectado da videira, desconectado de Deus, afastado de Jesus. Às vezes no final de semana a gente vem de quarta-feira, a gente está ligado, mas a gente sai daqui, a gente fica completamente desligado de Deus. E aí nós nunca vamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Terceiro lugar, nós temos uma vida cheia do Espírito Santo quando nós permitimos na nossa vida a santificação. Quando nós colocamos isso como algo que devemos fazer. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Hebreus capítulo 12, verso 14. A palavra do Senhor diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós somos salvos por Cristo. Falei isso domingo. Nós não contribuímos em nada para a nossa salvação. A nossa salvação é obra única e exclusiva de Cristo. No entanto, nós fomos chamados para brilhar e para manifestar Cristo aqui na terra. E como que eu e você manifestamos Cristo aqui na terra? Através de uma busca por uma vida de santificação. Nós não podemos continuar agindo da mesma forma, sendo as mesmas pessoas. Precisamos deixar Deus agir e se mover na nossa vida e no nosso coração. Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se esforce para viver uma vida de santidade. Se esforce para fazer as mudanças que são necessárias na tua vida. Para você ser cheio do Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 5, 18, diz assim:
Não vos embriagueis com as coisas desse mundo, com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Busque a Deus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida de santidade e devemos nos esforçar. Às vezes a gente quer que Deus faça uma mudança que é nós que temos que fazer. Sabe, às vezes a gente pede para Deus uma coisa que Deus diz: meu filho, você está me pedindo isso, mas isso não é eu que tenho que fazer. Isso aí é algo que você tem que fazer. Lembra de Jesus falando para Josué? Seja forte e corajoso. Às vezes a gente ora: Deus me dá força, me dá coragem. Deus falou para Josué: não, é você. Seja forte e seja corajoso. É uma decisão que eu e você temos que tomar. Assim, na nossa vida, nós precisamos tomar muitas decisões. De mudar a nossa vida, de colocar a nossa vida no caminho de Deus. O fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não exime você de se esforçar para viver uma vida de santidade. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos trabalhar e precisamos nos esforçar. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que se coloca diante de Deus, que pede a graça de Deus, mas que também se esforça para fazer as mudanças que são necessárias. Quer ser cheio do Espírito Santo? Em último, Atos capítulo 1, versículo 8. É um texto que nós conhecemos bem. Jesus, ele diz assim para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, em oração, até que do alto eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, Deus derramaria poder sobre a vida deles. E eles se tornariam testemunhas de Jesus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja uma testemunha viva de Jesus. Fale do amor de Jesus. Proclame o nome de Jesus. Leve o nome de Jesus para onde você estiver, para onde você for. Eu já vi muitas vezes, irmãos, em pregações, às vezes aqueles movimentos, nós falarem: olha, você quer ser cheio do Espírito Santo? Vem aqui à frente, nós vamos orar e você vai ser cheio do Espírito Santo. Vem aqui, levante a sua mão e eu vou orar agora e você vai receber uma unção especial e você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu acredito, irmão, sinceramente, que ser cheio do Espírito Santo é algo um pouco diferente disso. Não é algo que é feito como uma mágica, mas é uma decisão que nós tomamos, de viver uma vida que abre portas para Deus agir, que coloca vasilhas à disposição de Deus. Lembra da viúva? O homem de Deus disse para ela: olha, enquanto você tiver vasilha, eu vou encher. Eu acredito que ser cheio do Espírito Santo é você começar a colocar as vasilhas da tua vida, da tua alma, diante de Deus. É você dizer: olha, Deus, essa área da minha vida, eu era um mentiroso, eu enganava, e eu quero colocar essa área da minha vida nas tuas mãos, para o Senhor encher. É colocar cada área da nossa vida nas mãos de Deus e pedir para Deus encher. Eu creio no mover de Deus, eu creio no agir de Deus. Nós oramos, estamos buscando a Deus para Deus manifestar o poder dele na vida da igreja, para Deus derramar unção sobre a igreja, para Deus quebrantar o coração da igreja. Nós queremos sim ser uma igreja avivada, ser uma igreja cheia de Deus, uma igreja que se move em Deus, mas nós não queremos, irmãos, que isso seja apenas uma experiência de culto, mas que isto seja uma maneira de viver. Uma igreja que se parece com Jesus, pessoas que se parecem com Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é manifestar Deus na tua vida. É você ser uma pessoa que transmite Deus na sua palavra, que transmite Deus no seu olhar, que transmite Deus no seu abraço, que transmite Deus no seu ambiente de trabalho. As pessoas olham para você e conhecem a Deus. As pessoas olham para você, convivem com você e têm uma experiência com Deus. Isso é ser cheio de Deus, isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você ir lá e abraçar uma pessoa que está precisando de um abraço, estender a mão para uma pessoa que está precisando de uma palavra, que está precisando ser levantada. É você falar do amor de Deus para uma pessoa que está carente, que precisa ouvir, que Deus está te enviando. Ser cheio do Espírito Santo é você ser conduzido por Deus. É você não viver uma vida de murmuração, uma vida de reclamação por causa das dificuldades, mas você colocar tudo diante do altar de Deus e dizer: Deus, usa a minha vida para a tua glória. Sabe, ser cheio do Espírito Santo é você caminhar muitas vezes para a cruz, como Jesus foi. Mas é você cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus.
Ser cheio do Espírito Santo é você ver Deus fazendo milagres através das tuas mãos, mas muitas vezes você orar e não vê Deus fazendo milagre através das tuas mãos, mas você crê que Deus está no controle, que tudo acontece na vontade de Deus, e você glorificar a Deus da mesma maneira. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu lembro daqueles 3 jovens na fornalha, quando eles disseram assim: se Deus quiser, Ele nos livra, se Ele não quiser, Ele não nos livra. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É se colocar diante de Deus e dizer: olha, nós estamos aqui para servir a Deus e para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Eu completo a minha fala dizendo isso para você hoje. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Comece a ler a palavra e os evangelhos e ver como Jesus viveu. E comece a viver como Ele viveu. E aí você abre portas extraordinárias para o Espírito Santo de Deus se mover na tua vida. Quando você tiver que tomar uma decisão, pergunte seriamente: o que Jesus faria aqui? Quando você orar, peça para que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando e te orientando. Peça para que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo. E não reclame se você for para o deserto. Se o Espírito Santo te conduzir para o deserto, não reclame, porque alguma coisa grande Deus vai fazer ali. Deus está te preparando, Deus está cuidando, Deus está te conduzindo. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e nós não precisamos temer, como ouvimos na palavra do irmão. Não precisamos ter medo por conta das coisas que estão acontecendo, ou por conta das coisas que estão comentando por aí. Nós somos o povo de Deus e estamos aqui com o propósito de cumprir o chamado que recebemos de Deus, de fazer a vontade do Senhor. E só vamos conseguir fazer a vontade do Senhor conduzidos pelo Espírito Santo. O livro de Atos foi por muito tempo conhecido como Atos dos Apóstolos. Só que o livro de Atos, na verdade, ele deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que veio sobre eles. Aqueles homens que estavam covardes, aqueles homens que estavam fugindo, aqueles homens que estavam com medo, foi o Espírito Santo de Deus que se moveu neles e que transformou eles em homens maravilhosos na mão do Senhor, espetaculares, homens que foram usados tremendamente por Deus, mas se colocaram diante de Deus como vasos. Hoje nós somos a igreja de Atos. E o Espírito Santo continua se movendo. Jesus continua agindo hoje, através da vida de cada um de nós. Então, eu quero concluir dizendo isso para você. Não ache, irmão, que o Espírito Santo, ele está no pastor, ou ele está no presbítero, ou ele está naquela irmãzinha que ora, ou ele está naquele... Não. O Espírito Santo, ele habita em você. E o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele está trabalhando na tua vida. E ele trabalha através da tua vida também.